Fala galera, tudo bem com vocês? Gravando esse vídeo aqui para fazer a atualização das análises que a gente publicou semana passada. Então vamos lá, sem delongas, vamos começar aqui primeiro falando do S&P, né? S&P 500. Bem, como vocês sabem, semana passada eu coloquei que o candle da sexta passada, não essa agora, a sexta anterior, teria sido o topo do S&P no ano, né? Por que eu acho isso, né? Por que eu acho que tem essa possibilidade? Primeiro, todas essas retrações de Fibonacci aqui, certo? Também tem a questão do Fibonacci no tempo, né? Que seria esse movimento aqui. Acho que minhas contagens estão até desligadas, deixa eu ligá-las rapidamente aqui. Tá. E aí a gente tem esse movimento que começou lá em outubro e que a gente conseguiu antecipar esse fundo aqui, né? Esse fundo aqui a gente conseguiu antecipar. E todo esse movimento de alta até aqui, ele já tem aí 38% do tempo do movimento de queda, né? Então, mais ou menos 3 meses, aqui a gente tem 2 meses, né? Então é por aí 30%, 40% do movimento de queda, o que o Fibonacci no tempo já nos garante aí um movimento suficiente, né? Não quer dizer, não é impossível que o mercado não possa continuar subindo, tá? Eu tenho outros motivos para acreditar que ele não vai continuar subindo, mas até dentro da teoria de ondas de Elliott existe a possibilidade, não invalidaria essa análise, tá? Então, por exemplo, essa onda B poderia continuar subindo aqui, tá? E encontrando outras Fibonacci. Eu não acho isso por quê? Porque em primeiro lugar, quando a gente olha vários ativos, né? Isso aqui a gente está analisando o S&P. Quando a gente olha, por exemplo, o Nasdaq, eu acho que não foi nesse daqui que eu fiz a análise. Deixa eu ver, foi nesse aqui. Foi esse aqui? Ué, cadê minha conta aí? Eu acho que foi nesse outro aqui, então vamos ver. Tá aqui. Então, quando a gente olha aqui no Nasdaq, certo? A gente já vê aqui alguns Fibonacci mais interessantes do preço, né? Porque o S&P está muito confuso ali, que se a gente depois eu vou voltar, eu vou mostrar para vocês que não realmente as Fibonacci não estão batendo tão bem, né? Já aqui no Nasdaq, elas estão batendo bem, né? Então você tem a extensão batendo junto com a retração, então isso é um sinal de que esses Fibonacci... E a Fibonacci de fato funcionou aqui, né? E eu acho que o Nasdaq tem muito mais para perder, porque realmente é um índice composto por empresas aí muito mais especulativas e que no ambiente de juros altos elas vão desempenhar pior, né? Porque são empresas de crescimento, tecnologia, então são empresas que precisam de capital, precisam estar se capitalizando, elas não pagam dividendos normalmente, porque elas são empresas de crescimento. E aí existe uma chance maior delas retraírem, tá? Muito embora tem empresas aqui que subiram muito forte, né? Você pega a Tesla, Microsoft agora também, desde que anunciou também que comprou o ChatGPT, né, que é a nova moda aí do momento. Então subiu bastante forte aí o índice, mas as Fibonacci aqui elas estão bem mais elegantes, né? E a Fibonacci do tempo é basicamente a mesma lá do S&P. Então, para a gente aqui, na verdade é até um pouco mais elegante, né? Talvez dê mais um movimento de alta aqui, né? E encontre essa outra Fibonacci. Mas de todo modo, dá para você ajustar aqui, né? Dependendo de onde você colocar a Fibonacci, né? Que depende de onde está o topo real aqui, né? Ou seja, o começo dessa onda A. De todo modo, eu acho que as Fibonacci aqui estão bem mais elegantes, o que nos indicam que realmente isso aqui pode ser um topo mais significativo, tá? No Dow Jones também tá bem mais confuso, eu confesso. É engraçado, assim, o Nasdaq para mim tá muito claro, o S&P tá mais ou menos claro, e o Dow Jones para mim é o pior de todos no momento. Eu acho que isso tem a ver com o fato de que o pessoal está buscando também empresas de segurança, né? Se buscou isso desde outubro, né? Então, se você olhar desde outubro até aqui, fez um movimento muito mais forte do que fez no Nasdaq, no S&P, né? Aí, a partir de janeiro, quando começou a euforia, aí o Dow Jones ficou meio de lado, porque as pessoas começam, os traders, investidores começaram a buscar mais empresas mais especulativas, né? Mais
de growth e tudo mais, que não é o caso do Dow Jones. Né? O Dow Jones ele pega ali 30 empresas que são empresas princesinhas, né? Já são empresas de valor, normalmente, não são empresas de crescimento. Né? Então, por isso, se você pegar, por exemplo, de dezembro para frente, o desempenho do Dow Jones é muito ruim. Tá? E aí gerou essa onda aqui que é difícil de você colocar dentro do... Difícil não, dá até para você colocar, mas eu acho que fica muita forçação de barra. Eu, sinceramente, não gosto quando isso acontece, tá? Mas, por outro lado, se você analisar fora do contexto de ondas de Elliott, você vai ver que o Dow Jones está bem mais fraco. Né? Então, isso indica o quê? Indica que o mercado está buscando mais empresas de crescimento, que é o caso da Nasdaq, né? E menos empresas de valor. Né? Isso indica muita agressividade no mercado. Tá? E, normalmente, o topo são precedidos de quê? De agressividade pelo mercado. Né? Então, o mercado sempre fica muito agressivo em topos. Né? Isso é um clássico aí de análise técnica, não precisa nem ser um eliotista para saber disso. Okidoki. Outra coisa interessante de comentar, que eu normalmente não comento, a gente não conta ondas, eu não conto ondas de Elliott aqui no VIX, mas o VIX essa semana deu um salto aí, né, significativo. O VIX é o índice do medo, tá, calculado com base em volatilidade implícita das opções, tá, e tem uma zona de suporte aqui no VIX. Né. É um índice bastante cíclico, né, até tem desenhado aqui um ciclo, eu vou deletar, que isso aqui eu estava só tentando ver alguma coisa interessante, mas nada que chame muita atenção. Mas a gente consegue ver que tem ciclos aqui, tá? Isso fica claro, né? E quando a gente dá até para desenhar aqui, se eu conseguir achar a ferramenta aqui, pronto. Né? A gente consegue ver que os ciclos não são muito matematizáveis, né? Enfim, com certeza dá para matematizar isso, mas não é uma função óbvia, uma função senoidal, por exemplo, né? Ou, enfim, outro tipo de função oscilatória. É algo um pouco mais complexo, mas que a gente consegue ver aí esses ciclos, né? E agora chegou, já está negociando essa região aí, já estava há um tempo, né? Desde janeiro ali. Dezembro já deu espetada, e depois subiu, e depois agora em janeiro, de novo, testou essa mesma região, né? Nada impede dele continuar caindo, tá? A gente sabe que tem momentos em que ele quebra esses níveis e que vai buscar, mas eu não acredito nisso, porque eu acho que o mercado está... Em primeiro lugar, que isso aqui demonstra uma leniência do mercado muito grande. Né? O VIX, tanto o VIX quanto o Skill Index, estando nesses níveis tão baixos, né, diante de tanta incerteza que a gente tem no mercado, por mais que o mercado continue subindo, né, isso é uma possibilidade, a gente sabe. O mercado pode continuar subindo, mas eu acho que isso demonstra que o mercado está muito desprotegido e muito leniente, assim, com uma situação que não é tão simples, tá? Então, no mínimo, o VIX deveria continuar aqui em níveis mais altos aí, talvez em alguns momentos de maior tensão, demonstrando que o mercado está buscando proteção, né? Quando a gente olha, por exemplo, o put call ratio, né? Também é uma outra métrica aí de razão de razão de puts e de calls, né? Que são opções de venda, opções de compra. A gente vê que o mercado também tá bastante... Essa razão está bastante equilibrada aqui, né? Não está indicando que o mercado está realmente comprando puts ou que está se protegendo, né? Então isso indica que o mercado está bastante agressivo, mais um indicativo de que o mercado está agressivo na compra. E qualquer surpresa negativa nessa situação, né, é aquele tipo de coisa, né? Até um mês atrás, 2 meses atrás, estava todo mundo bearish, agora está todo mundo bullish, né? Se a gente vê isso aqui, quando você olha aqui, esse índice, lá em dezembro, ele alcançou níveis muito altos. Aqui é equities mais índices, né? Opções de equities e de índices, né? Combinados. Então alcançou níveis bastante altos lá em dezembro, porque o mercado estava caindo e o mercado só se protege quando o mercado está caindo. Curiosamente isso, né? E a gente sabe que em topos, normalmente, onde o mercado está mais leniente com esses riscos, né? Riscos de cauda. Eles meio que desconsideram esse risco. A gente vê isso também, a gente vê isso no VIX e no put call ratio. Tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês são os índices europeus, né? Coisa que normalmente eu não comento aqui, mas é que eu tenho minhas contagens aqui, tenho acompanhado. Infelizmente não apareceu aqui, será que é porque eu desliguei? Será que eu deletei? Que triste.
Ah, não, porque tá carregando. Tá, desculpa. Computador lento. Então aqui a gente está vendo o FTSE 100, né, que é o principal índice da Bolsa de Londres, e que realmente formou um padrão de 5 ondas aqui belíssimo. Né? E aqui é indiscutível essa contagem, né, para mim, pelo menos. Tem 4 ondas aqui, né, ou 5 ondas aqui, na verdade, né, e a gente está chegando, se a gente olhar com detalhe essa onda 5, a gente consegue contar 5 ondas nela. Né? Então, a gente consegue vir aqui. Nossa, vou ajustar essa, fazer essa contagem, certo? Deixa eu descer aqui para o minuto. Então essa onda 5 aqui, ela já tem 5 ondas, então ela está muito próximo de completar. E essas ondas 5 dessa onda 5 também tem uma outra onda 5 aqui. Tem outro fractal aqui de 5 ondas, né? A gente consegue contar aqui também. E que eu tinha publicado até essa possibilidade aqui desse movimento de alta aqui lá no Substack. E realmente ele aconteceu, tá? Então a gente tem aí um fractal bem bonito aqui, de 5 ondas, dentro de uma onda 5, de uma onda 5, tá? Esse movimento aqui também está muito claro para mim, né? Esse aqui é o fundo de 2020, crise do Covid, e a gente formou 5 ondas para cima, tá? Então o meu viés aqui é que a qualquer momento a gente pode começar a ver uma correção de fato aqui mais significativa na Europa, que para mim a situação da Europa é mais complicada do que a situação americana, né? Porque você tem toda a questão, toda a problemática do... Se bem que não é o caso da Inglaterra, né? Mas a Inglaterra tem sua moeda própria. Mas você tem a problemática do euro, que certamente vai afetar a Inglaterra, vai afetar o Reino Unido. E aqui eu estou mostrando só a contagem do Reino Unido porque está mais clara, né? Se a gente olha, por exemplo, o DAX, que é o principal índice alemão, aí a contagem já está um pouquinho mais... Não está tão clara que você tem essas 4 ondas, né? Enfim. Não é tão evidente aqui que são 5 ondas para cima, tá? Então, por isso que eu prefiro mostrar só o... Mas aqui a gente tem 5 ondas também nesse movimento aqui. Nesse movimento pode ser alinhado com o índice britânico. Pode ser também um indicativo de onda 5, um topo, né? Que seria uma onda 5 truncada aqui, né? Que é uma onda que não supera a máxima da onda 3, né? Sendo isso aqui a onda 3. Ok? E aí a gente volta para as commodities, né? Essa semana a gente teve uma divergência grande entre os commodities metálicas e o petróleo, né? O petróleo subiu forte, e aí o que causou esse movimento de alta foi o fato da Rússia ter anunciado que ia fazer um corte de produção, né? Uma espécie de retaliação. Eles querem prejudicar o Ocidente, mantendo o petróleo alto, que aí mantém a inflação alta, enfim, prejudica a economia ocidental, né? Europeia, de maneira geral. Já que eles não conseguiram boicotar a Europa através do gás, né? A Europa conseguiu dar uma volta, conseguiu encontrar um caminho para se livrar da dependência do gás russo. E aí, por isso, o petróleo subiu bem, tá? Subiu bastante forte aqui essa semana, foram 5 dias de alta praticamente. Mesmo com os dados de reservas comerciais lá da Agência de Energia Americana indicando um aumento, né, das reservas, quer dizer, está saindo mais produção de petróleo do que de fato está saindo de dentro das reservas, está chegando mais petróleo do que está saindo das reservas, né, indica um consumo menor ou uma produção maior, enfim. Mas mesmo assim o petróleo subiu, mas aí quando você olha, por exemplo, aqui a gente está vendo futuros de cobre, que é uma commodity metálica muito ligada à China, a gente vê uma desaceleração forte aí, né? Desde o final de janeiro. Né? A gente sabe que teve toda aquela especulação com a reabertura da China, que estava fechada por causa do Covid. E aí, quando a reabertura de fato aconteceu, a gente está vendo essa correção. Né? É aquela velha história. Né? O boato fez os índices metálicos subirem bem, e agora o fato no fato, os índices estão corrigindo. Né? Os contratos futuros aqui de cobre, né, coincidentemente bateu numa Fibonacci que a gente tinha desenhado. Né? E aí, bem, aqui a contagem é importante porque vai impactar o Brasil, vai impactar o mundo de maneira geral. No momento, eu estou vendo aqui a possibilidade disso aqui ser um grande ABC, tá? Ou algo mais complexo, mas a gente pode simplificar e chamar de ABC. Tá? Pode chamar isso aqui de W, X, Y, poderia ser, mas
para simplificar aqui na nossa análise, vou chamar de ABC. E aí eu acho que tem sentido aqui dentro do contexto de Fibonacci no tempo, tá? A gente considerar que todo esse movimento de alta aqui, desde lá do fundo de 2020, assim que o gráfico carregar, a gente vai mostrar. Não está carregando, tá um pouco. Agora foi. Né? Então, se você pegar lá desde 2020, o fundo de 2020, ainda tem bastante espaço aqui no tempo para corrigir, tá? Formar uma onda C aqui, que também faria sentido do ponto de vista de ondas de Elliott. E aí seria o fundo da onda 2 aqui para baixo. Mas essa contagem eu só invalidaria ela se essa máxima aqui perto dessa Fibonacci fosse superada, tá? Significativamente. Então, quando começar a buscar essas regiões de topo aqui, aí eu já teria que desconsiderar essa análise, tá, ok? Mas, por enquanto é isso que eu estou vendo. Quando a gente olha para as commodities agrícolas também, né, grãos, soft, commodities soft, né? Por último, só antes de falar das commodities soft, vamos falar aqui do minério de ferro, que também corrigiu, apesar de que nos últimos dias aqui, né, nos últimos 3 dias mais ou menos, eu não tenho certeza, nos últimos 4 dias aí de negociação, a gente viu um movimentozinho de alta, mas que encontrou um topo aqui também, como a gente tinha comentado semana passada. Né? E aí, quando a gente olha as commodities, e isso alinhado com a correção no cobre, né? Tudo isso tem a ver com a China, né? E aí as commodities agrícolas aqui também muito lateralizadas, então tem espaço para subir, tá? Então aqui tá bastante neutro o meu viés. Tá? Eu acho que não seria absurdo começar a subir aqui, aí teria que jogar essa onda B aqui para cima. Ou a gente já pode colocar essa onda B aqui também. Mas eu vejo a possibilidade de a gente ter mais uma pernada para baixo aqui. Eu acho até que essas commodities aqui eles corrigiram um pouco em termos de Fibonacci, tá? 38% é pouco, né? Normalmente os movimentos em commodities são mais agressivos, mais profundos, tá? Então eu esperaria pelo menos 50% de correção para essa onda 2 aqui. Né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 aqui em V, vocês estão vendo, e esse movimento que a gente está vendo aqui seria uma onda 2 de todo esse movimento que a gente viu aí desde 2020, né? Por último, comentando o Ibov aqui, o Ibov fez o que a gente comentou, aliás, aconteceu pouca coisa, né? O Ibov não se mexeu muito, né? Tem até desenhado aqui as coisas que a gente desenhou semana passada. O meu viés, vocês sabem, também é um ABC, igual nas commodities, igual no S&P, acho que está tudo alinhado. Né? Eu acho que a gente tem uma onda B aqui também se formando, eu acho que a ordem dessas ondas é um pouco diferente, mas eu acho que desde outubro, né, aqui desde dezembro assim, o Ibov estava subindo bem, ações brasileiras subindo bem, existe uma predisposição do mercado internacional de comprar o Brasil, porque eles veem como um bom proxy para a China, porque existe a possibilidade de commodities, isso é um trade da década, não é coisa para curto prazo, né? Então todo mundo está vendo que daqui a 10 anos commodities vão estar mais caros, tá? Por várias questões. E o Brasil se favorece disso. Então existe sim a vontade e a intenção de comprar commodities, comprar Brasil, mas a gente sabe que Brasil não é só commodities, então tem outras coisas envolvidas aí. E no curto prazo eu não tô otimista nem com a economia global, muito menos com a economia brasileira, tá? Então eu acho que faria sentido essa contagem aqui que a gente está dentro desse viés macro, né? E essa semana o que aconteceu foi que foi visitar lá o nosso suporte, não lembro se semana passada já estava nesse suporte aqui, acho que não, né? Ficou sambando em cima desse suporte, tá? Eu mencionei a possibilidade de fazer suporte aqui e começar a subir, né? Ameaçou fazer isso, mas voltou para o suporte. Vamos ver como é que desenvolve aqui. Eu acho que seria possível, tá? Então, no curto prazo aqui, não seria impossível a gente ver. Eu vou até tentar, eu não consigo reduzir aqui isso aqui, né? Ele não deixa, tá? Então, acho que seria possível a gente ter mais um repique aqui para cima. Essa semana ser uma semana positiva aqui no Ibov. Até porque existe uma correlação inversa, né? O Ibovespa está invertido com o S&P. Tu vê que o S&P vai bem e o Ibovespa está indo mal, né? Então tá vendo esse hedge aí. Por último, eu vou comentar o dólar aqui, né? 30 segundos para comentar o dólar. O dólar fez o suporte que a gente mencionou. Tem um suporte desenhado aqui, tá? Mas a gente sabe que o mercado não anda em linha reta. Ele pode muito bem fazer um movimento aqui de ABC, né? Então acho que talvez um A aqui para baixo, um B aqui para baixo não seria impossível, tá? E aí depois voltar a subir de novo. Então acho que uma correção essa semana para o dólar não seria impossível, beleza?